Gente, estou surpreso, né? Não sabia que tenho tantas visitas. Sinceramente, estou falando sério. Então, eu não vim preparado para uma pregação, muitas vezes, de festa. E aí a gente faz o que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai colocando no nosso coração. E nós estamos fazendo esse ano, cada mês é temático. É um ano temático, com cada mês uma palavra. Começamos com restaurando os muros da minha vida. Fizemos isso no mês de janeiro todo, foram 13 palavras, 13 pregações, restaurando os muros da minha vida. E foi uma bênção, e eu creio que os que tiveram presente, ouviram pregações, ouviram até também pelo YouTube, que a gente está gravando, né? Mandando mensagens pelo YouTube, Facebook. E a ideia é que em 2013, um novo ano, novo desafio, novas propostas, novas conquistas, né? Em nome de Jesus, novas vitórias. Mas as vitórias vêm com lutas, vêm, né? Não é na facilidade. Então, precisamos ter metas, precisamos traçar metas, precisamos correr atrás, ou melhor, correr na frente, né? De quê? De conquistar, de novas conquistas, melhor assim dizendo, de novas conquistas. E conquistas que muitas vezes a gente não pode mexer em 2012, 2011, 2010, 2009. Não podemos mexer no passado, fica difícil. Não podemos ser transladados para o passado. Mas as nossas escolhas, decisões, posturas, visões, crenças, poderão ser um diferencial marcante e restaurador para as nossas vidas. Por isso, a visão da Igreja Metodista da Usina de restaurar muros, de colocar muros e de reconstruir situações na nossa vida. Fizemos isso em janeiro. E agora em fevereiro temos um novo desafio. Eu, junto com a pastora Daniela, pastor André também que tem colaborado, professor Fábio que tem estado também pregado, Samir, nós temos já um grupinho aqui de pregadores, estarão envolvidos e empenhados também a dar uma palavra o quê? A andar por fé. Fevereiro, aprenderemos a andar por fé. Mas aí você fala, pastor, andar por fé é crer em Deus e ir em frente. Não é bem assim. É muito mais profundo. Como diz a palavra, tem altura, largura, comprimento e profundidade. Temos que entender a vida de Jesus. Jesus deixa o universo, vem como homem, uma criança singela, né? Nasceu ali na manjedoura, num estábulo, como uma criança normal, simples, né? Pobre, vamos dizer assim. Passa por todas as etapas que um ser humano passa, de alegria, tristeza, dor, como qualquer ser humano normal, senão ele não seria 100% homem e 100% Deus. Então ele passa por essa fase, para quê? Para nos ensinar a andar crendo num Deus que intervém na nossa vida a partir daqui. Que tem autoridade, que tem poder de interferir e interceder na nossa vida a partir daqui. Pode subir, jovens. Tá bonito cortado o cabelo, gente. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão no sofá, que estão muito bem acomodadas, graças a Deus, se você conseguir achar um cantinho e tal, se puder vir. Se não, né, dá um jeitinho até para vocês ficarem mais aqui quentinho, amém? Se não atrapalhar, gostaria, amém? Então, o que eu queria colocar é o seguinte, vamos abrir então em Hebreus capítulo 3, só foi uma introdução, né? Às vezes a gente bota assim, fica lá fora, parece que está à parte, a gente quer mais juntinho, mais acolhido. Senta aqui mesmo, Lucas, aqui na frente, aqui, ó. Amém? Tem lugar ali no cantinho? Eles são crianças, né? Então fica aí, amém. Eu não vi. Hebreus capítulo 3. Aprender a andar com fé. Aprender a andar com fé, homens
A Bíblia está cheio de homens, está cheio de mulheres, está cheio de líderes, de pessoas que aprenderam a andar por fé, aprenderam a olhar para Deus e depois tiveram na plenitude de Jesus, na plenitude da pessoa de Jesus, a essência maior do que é viver como homem na terra perfeito. Porque Jesus foi o homem perfeito, o homem que não pecou, que não errou, um homem que falava, a minha vontade aqui, a minha vida é fazer a vontade do Pai. A minha caminhada nessa terra é simplesmente fazer a vontade do Pai. O que eu faço, não faço por mim mesmo, eu faço o que o Pai me manda fazer. E assim ele, nessa visão, vem nos ensinar. Amém? Então vamos ler alternadamente capítulo 3, de 1 a 19. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho de sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Peraí, puxa, 9, perdi aqui, perdão. Onde o vosso pai me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça a ele qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque Deus nos fez tornar participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui. Bem, Senhor, obrigado, Pai. Que o teu amor, a tua fidelidade e a tua bondade venha impactar o nosso coração. Que possamos perceber, compreender no nosso coração, Pai, a tua vontade, a tua direção, Senhor, o teu amor, a tua fidelidade, como tu se importa conosco, como foi falado pela manhã pela pastora Daniela, tu és um Deus de perto, não és um Deus de longe, Senhor, um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, que possamos, Senhor, estar cientes, conscientes, Pai, e com os corações abertos, Pai, para permitir que tu complete a boa obra que tu começou em nossas vidas, Senhor. Que tu venha, Senhor, nos ensinar a cada dia a andar dependendo de ti, não dependendo de homens, não dependendo da política, não dependendo da economia, não dependendo de situações dessa vida, mas dependendo prioritariamente, Senhor,
de Ti, Senhor, colocando a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas, sabendo que se colocarmos assim, saberemos que outras coisas serão acrescentadas, a nossa saúde, Senhor, a nossa caminhada, Tu irás nos guardar e nos proteger dia após dia, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Gente, o escritor de Hebreus, que aí alguns dizem que é Paulo, eu não vou entrar no mérito da questão, ele fala a princípio que devemos considerar, é o que eu estava dando a introdução, considerar Jesus como nosso exemplo. Considerar a caminhada de 3 anos e meio do ministério de Jesus, que foram 3 anos e meio só praticamente ensinando. O alvo maior de Jesus era ensinar. O alvo maior de Jesus era ser referência. O alvo maior de Jesus era mostrar que o reino de Deus era chegado nessa terra. Que o reino eterno não era uma coisa utópica. Que o reino eterno não era uma coisa sem pé nem cabeça, não era um sonho, não era um devaneio, não era uma coisa muito longe, não. Que o reino dos céus estava perto, havia chegado entre eles. Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz essa frase, ele diz, eu sou. Ele chama para ele a responsabilidade total. Ele fala, o Deus eu sou lá de Moisés, que quando apareceu para Moisés, falou assim, Moisés, fala que o eu sou te enviou, o eu sou te mandou para Faraó. E quando Deus fala, eu sou, te manda para Faraó, ele estava mandando para o maior líder daquela geração. E Egito era a maior potência que existia naquela época. Faraó era o maior líder. Podemos comparar hoje, nas devidas proporções, ao líder dos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos, o maior líder mundial. E Moisés vai lá e confronta aquele líder, confronta aquele imperador, confronta aquele rei e fala, está vendo esses escravos, está vendo esses homens que estão à margem, que estão marginalizados, que estão sendo escravizados, que estão sendo tratados como qualquer coisa? Libera eles, porque eles são o povo de Deus. Deus tem um projeto e um plano. Desde Abraão, ele já tinha esse projeto e esse plano para esse povo. Libera eles. Solta eles, porque Deus vai fazer deles uma grande nação. Projeto de Deus, salvação do homem, libertação do homem, dignidade ao ser humano. Em Jesus Cristo é pronunciado, é proclamado a plenitude da dignidade humana. Jesus não veio proclamar um partido político, uma visão social, uma libertação para uma geração, para um tempo, dar uma garimbada, como a gente fala, no ser humano, para ele ficar melhorzinho. Não veio trazer filosofias bonitas, não veio ensinar bons comportamentos, não veio trazer lições morais, não veio ser legalista como os fariseus, os saduceus, não veio. Jesus veio, o próprio verbo encarnado, se faz vida para falar, eu vim trazer o reino de Deus e habitar entre vós, para mostrar que Deus, eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, se importa com vocês. Amém? Se importa com o ser humano. Vocês são a imagem e semelhança do Altíssimo. O ser humano foi feito artesanalmente. Não foi mais um. Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, depois criou os luminares, depois criou isso, criou aquilo, criou... Quando chegou no 6º dia, ele falou, para tudo. Por quê? Está faltando alguma coisa. Para tudo. O céu, eu acho que entra em silêncio, os anjos ficam em silêncio. O que está faltando, Senhor? Você criou tudo, está tudo muito lindo, o universo está bonito, está colorido.
para. Está faltando um homem. Está faltando um homem para fazer a imagem e semelhança. Está faltando alguém que vai juntar com a Trindade e vai fazer parte eternamente da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E assim vai ser um diferencial. Tudo que Deus criou era muito bom. Tudo que Deus criou era perfeito. Tudo que Deus criou era agradável. Mas tinha excelência, tinha o ser humano. Por quê? Porque aprove a Deus. Sabedoria de Deus. Como eu falei hoje de manhã, a loucura de Deus, imagine Deus, a loucura de Deus, é maior do que toda a sabedoria da humanidade em qualquer tempo. A sabedoria do homem está aqui e a loucura de Deus ainda está aqui. Coisa tremenda, né? Um Deus que nos ama, que se importa, que manda Jesus. Em 1 Pedro 5,10, abre para mim, Daniel, por favor, ou o Bruno. 1 Pedro, capítulo 5, nos diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Gente, muitas vezes a gente fala que a gente passa por situações difíceis nessa terra. Como passamos problema, como esse mundo é difícil, como tem isso, como tem aquilo, né? Ó vida, ó céus, ó dificuldade, ó problemas, ó... E a gente só reclama, né? E com alguma parte com razão e uma parte sem razão. Amém? Então, o que acontece? Deus, muitas vezes, permite que esse mundo imperfeito, esse mundo que tem existido e subsistido na imperfeição, o que aconteça? Venha ser um trabalho de Deus para, no pecado do homem, no erro do homem, na escolha errada lá no Éden do homem, venha ser o quê? Venha trazer o homem de volta para ele. O homem no Éden escolhe o orgulho. Vira serpente para Adão, para Eva. Se você comer daquela árvore ali, se você comer daquele fruto ali, vocês serão iguais a Deus. Você vai ser independente de Deus, você vai ser, dono do seu nariz, e você vai ser como Deus. E vai lá, Eva, conversa com Adão, e eles decidem errado, tomam a decisão errada, se afastam de Deus. E aí o mal é colocado sobre a terra, o mal advém sobre a terra, o homem se afasta do seu Criador, a criatura fica por sua conta e risco. A tal ponto que quando Deus aparece para Adão e Eva, cadê Adão e Eva? Estão escondidos. Por que Adão e Eva se escondeu? Porque a gente está com medo. Medo? Essa palavra não existia até então. Medo, temor de quê? Desse mundão. Esse mundão é complicado. Eu estou com medo. Mas Deus fala, quem vos fez saber isso? E o homem afastado de Deus, ele começa a passar por aflições, dificuldades, problemas, contratempos, porque ele não foi feito para viver longe do seu Criador, fora da comunhão do seu Criador. Ele precisava estar ele foi criado para unidade, para conviver, para estar junto, para tomar decisões com seu Pai, que é o Senhor do Universo, e aí ser o bom administrador dessa terra. Amém, igreja? Jesus edificou uma casa, e Moisés, seu servo, ajudou nessa construção. Por que eu coloquei dessa forma? Moisés, ele foi o libertador de Israel, e foi um líder que apontou para aquela geração e para as outras gerações que vieram como nação, para Deus, para mostrar que para aquela nação que existia um libertador. Moisés é o libertador da nação de Israel. Jesus é o libertador da humanidade. Moisés foi um símbolo humano
para uma nação, como referência até para outras nações. Mas Jesus é o próprio Deus que veio se doar totalmente pelo ser humano. Amém, igreja? Moisés era simplesmente um homem em obediência à voz de Deus e perseverante nessa vontade, executando as obras de Deus naquela geração. Jesus, a plenitude de Deus chegada para os homens, para nos apontar o reino dos céus. Em 1 Pedro 2, 4, 5, Bruno, por favor, ele fala, né? Aí é a carta que Pedro, né, nos deixou, escreveu, 2, 4, 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Nós somos a casa de Deus. Cada ser humano, cada pessoa é um templo de Deus. É uma edificação da casa de Deus. Deus se importa com o ser humano. Deus se importa com nossas vidas. Infelizmente, o ser humano, quando se afastou de Deus, o ser humano, quando virou as costas para Deus, ele banalizou o seu Criador, a sua história, banalizou a sua vida. Ele escolheu a morte, como diz lá em Deuteronômio, né? Eis que ponho na tua frente o caminho da vida e da morte. E Deus ainda sopra lá de cima, ó, escolhe a vida, mas o homem escolheu a morte. Como que o homem escolheu a morte? Se afastar de Deus é a escolha de morte. Se virar as costas para Deus é a escolha de morte. Negar a presença de Deus na sua vida é morte, é vazio. Aí você fala, já pessoas negaram a Deus e não morreram. Estão morrendo. Eu comparo nas devidas proporções como o câncer. Não morre na hora, mas é questão de tempo. O câncer vai tomando, e se não for erradicado, se não for tratado, se não for parado, ele vai tomar todo o ser. Então, um homem sem Deus é um homem com câncer. Mas quando ele se volta para o seu Criador, quando ele tem um encontro com o seu Deus, ele entende que Deus é o médico dos médicos, pode estancar o seu câncer e pode começar a tratar e a restaurar a sua vida. Em todas as áreas, em trazer vida e vida em abundância. Amém, igreja? Uma vida plena, uma vida que nós sonhamos, uma vida que nós ansiamos. Se tem uma coisa que um homem não nasceu, e isso é bíblico, é para sofrer. Se tem uma coisa que um homem não nasceu, é para ser angustiado, atribulado, perturbado. Não foi para isso que o nosso Deus nos criou. Isso é a antítese, né, da criação, da proposta de Deus para o ser humano. Deus nos criou para sermos felizes, realizadores, conquistadores, administradores dessa terra. E eu vou até mais longe. No céu a gente vai ter surpresa, porque também da eternidade. O universo está aí. E tem muita coisa que a gente vai ficar surpreendido que vai ter pela frente aí. Não é só na terra, tem um universo pela frente. Deus nos criou para coisas muito maiores, para realizações, nos criou para a vida. Mas o homem, pelo homem, somente na visão do homem, escolhe a morte, toma decisões erradas, toma decisões que jogam contra ele mesmo, que colocam ele em situações que ele não deve estar. Por tomarmos decisões sem Deus, por escolhermos andar sem Deus, entramos em cada fria, agora vou usar o termo popular, em cada fria, em cada situação que muitas vezes não gostamos. Somos levados e puxados para situações que não queríamos, para a estrada, para caminhos que não gostaríamos. Por quê? Porque não escolhemos com Deus,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que tem a visão total do universo, que sabe o que é melhor para nós, que sonda os nossos corações, que não é Papai Noel, que não é o gênio da lâmpada mágica, que qualquer hora que a gente esfrega ele, ele faz as nossas vontades. Não, não é isso. Mas é o Deus que a gente vai caminhando e percebendo e entendendo com Ele o que é melhor para nós. Pode subir, Davi. Amém? Então vamos abrir em 2 Pedro, abre para mim, Bruno, 3, 17 e 18. Deus nos chama a vós, pois, amados. Lê comigo, gente, para me poupar um pouquinho a voz. Vamos lá. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelos insubordinados, descarregai da vossa própria concupiscência. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus quer que a gente acerte o alvo. O pecado, né? Algumas pessoas já falaram, é errar o alvo. O alvo está lá, Deus fala, ó, é lá no meio. Acerta lá, pá, dá um tiro certeiro, dá a flechada certeira. Pá, é acertar o alvo. E acertar o alvo, decisões certas, escolhas certas, onde vão te trazer paz, onde vão te trazer comunhão com o teu próximo, onde vão te trazer saúde para a tua alma, para o teu corpo, para o teu espírito. Escolhas certas, decisões certas. Deus quer que a gente acerte o alvo. Não deixe cair, não se deixe levar por vozes que estão aí e que estão teimando, estão insistindo em escolher a morte, em tomar decisões erradas, que muitas vezes parecem até boas, mas como diz a palavra de Deus, no final delas são morte. Escolhei as decisões certas em Deus, fala, Deus, me ajuda. O Senhor viveu nessa terra, tu sabe o que é o meu sofrimento, você sabe onde está a minha dor, você sabe onde está a minha fraqueza, você sabe onde está a minha fragilidade, você sabe onde eu quero acertar, tu conhece meu coração, me ajuda, Deus. Me ajuda a tomar decisões certas. Me ajuda a ser um bom marido, me ajuda a ser um bom filho, me ajuda a ser um bom pai, um bom irmão, um bom amigo, um bom vizinho, um bom profissional. Me ajuda, Senhor. Sonda o meu coração. Se tu não estiver na minha história, se tu não interceder na minha história, não interferir, eu vou falhar, eu vou errar, porque eu sozinho não dou conta. É muito para mim. Quem sou eu? Mas contigo, Senhor, eu posso tomar decisões certas. Não deixe endurecer o meu coração pelas mágoas desse mundo, pelos embates dessa vida, pelas traições dessa vida, os impactos que vêm no dia a dia de pessoas que muitas vezes não te escolhem, não querem o bem, não querem o caminho da vida. Oh, Deus, não deixa endurecer o meu coração. Restaura-se o meu coração, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor, para caminhar em novidade de vida. Não deixa ser atingido. Eu gostei de ver uma vez um filme, que eu estava há pouco tempo, e era um herói, ele até está na história, não vou entrar muito em detalhes, mas ele caminhou e estava dentro de uma situação corrompida. Não tinha jeito. Ali ele era escravo. Ali a sociedade lhe impôs, porque ele era de um outro reino, foi conquistado, foi preso, e aí ele era colocado como escravo. E como escravo ele tinha duas escolhas. Ou ele se tornava escravo, ou ele ia para as minas morrer lá esquecido, né? Pior do que tudo, né? Aí ele falou, ruim aqui, pior lá. Então ele ficou lá e se tornou um gladiador. Um lutador. E nessa de gladiador, na época de Roma, ele foi se envolvendo. Mas aí o que acontece? Aqueles homens começam a se corromper, porque não tinha como, de várias maneiras, diversas formas, não tinha como fugir daquele aspecto. Mas aquele homem
ele até dá as escorregadas dele, porque ele era homem, falhou, errou, foi fragilizado, entrou em certas situações. Mas duas coisas impediram que aquele homem se corrompesse totalmente. Uma se chamava o amor. E o segundo, a visão de liberdade que aquele homem tinha. No caso ali do filme, ele era o amor, apaixonado pela esposa, que estava perdida, e ele alimentava aquele amor, aquilo não deixava ele se corromper. E o segundo, a visão que ele tinha aprendido no reino dele, de liberdade. E ele jamais poderia conjugar, e não entendia escravidão, ou o homem estar aprisionado por diversas situações e filosofias, mentalidades de oprimir um ao outro para levar pequenas vantagens, para se dar bem com o seu próximo. Ele não entendia isso, porque a visão dele é que todo homem tinha sua liberdade, tinha sua escolha, foi chamado. E me fez lembrar, claro, o autor da nossa liberdade, o autor do amor, que se chama Jesus Cristo. Amém? Que vem falar, amai a Deus em primeiro lugar. Por que eu devo amar a Deus em primeiro lugar? Porque eu tenho que ser escravo de Deus, sair de uma escravidão para outra escravidão? Não, sair de uma escravidão para me tornar livre, porque o amor de Deus me deixa livre. O amor de Deus, ele não me subjuga, o amor de Deus, ele não me impõe nada. O amor de Deus me compreende, me aceita, me atrai, me aconchega, me dá direção. O amor de Deus me ensina a verdadeira liberdade, a viver livre e a deixar que o outro também seja livre. Amém, igreja? O povo no deserto viu, ouviu e testemunhou e provou com Moisés, mas foram incrédulos. Hebreus 2, de 1 a 4. Abre para mim, para a gente correr um pouquinho. Nós estamos fechando. Por essa razão, vamos lá junto? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, eu não ouvi a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual Deus ensinou anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Gente, Deus, vamos dar um exemplo de Moisés, usou de todos os artifícios daquela época necessário. Fez 10 milagres lá com Faraó, subjugando lá o senhorio de Faraó. Abre o Mar Vermelho, passa aquele povo, leva para o deserto, traz o pão, né, que vem o maná para suprir os alimentos, manda cordonize, manda churrasquinho do céu, eu brinco, para que eles comam. Criou, abriu, bateu a pedra, jorrou a água, fizeram milagres tremendos, para que aquele povo soubesse e cresce que existia um Deus no universo que se importava com eles, que entrava dentro da necessidade deles. Mas o povo, apesar disso tudo, fecha o coração, endurece o coração e continua escolhendo o quê? A morte. Quando nessa passagem ele fala, escolheram, vão ser julgados para sua destruição, é a consequência das nossas escolhas. Deus queria, não, se vocês continuarem indo por aí, o abismo é certo. Se vocês continuarem por aí, a destruição é certa, não é por aí o caminho é por onde eu quero guiar vocês. Caminho de vida, caminho de paz, terra que mana leite e mel. Eu quero que vocês sejam abençoados e abençoadores. Não só abençoado, mas também abençoadores, que a tua vida seja de tanta alegria, de tanta paz, de tanta profundidade, que o teu próximo vai falar, o que aconteceu contigo? Por que você está assim? Por que tua vida parece que vai e a coisa acontece? Aí você fala, vem e vê o que Jesus está fazendo na minha vida.
Não sou eu, mas Deus tem me ajudado. Eu sou grato a Ele. Como eu costumo dizer aqui, né? Eu sou vacilão. Eu falho. Eu piso na bola. Mas por amor e misericórdia do meu Deus, Ele me põe sempre de pé. Ainda que eu venha errar, ainda que eu venha vacilar, fraquejar, mas Deus tem me ajudado. Eu tenho aprendido a caminhar com Ele, a fazer as escolhas da minha vida com Ele, e aí eu tenho começado a me dar bem. Tenho começado a ser feliz. As coisas estão começando a funcionar. Porque esse Deus está me levando para uma terra que mana leite e mel. Como outro dia eu falei, né? Eu usei esse exemplo. Aqui, nós ainda somos estagiários. Sabe como é que é estagiário, né? Estagiário está em fase de aprender. Está em fase de aprender a andar por fé. Ele ainda não está como profissional formado. Profissional formado é lá no céu. Aqui ainda somos estagiários, né? Estagiário dá furo, mas está lá aprendendo. É só não desistir, que um dia ele vai ser profissional, um dia ele ganha a eternidade. Amém? E para fecharmos, o capítulo 4 mesmo de Hebreus, de 1 a 3, logo abaixo, Hebreus 4, de 1 a 3. Está na agulha aí? Esses meus DJs aqui me ajudam. Foi? Se não foi, eu vou... Vamos ler junto? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Até aqui. Deus quer que o objetivo maior de Deus, que a gente entre no descanso dele. O que é entrar no descanso dele? É paz, gente. É paz. O que mais um homem almeja e fala é de uma paz, né? Temos que viver em paz. Mas a paz não vem de fora para dentro. Ela tem que começar dentro. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus é chegado em vós, dentro de vós, a partir de vós. Amém? Não distrai com a criança, não. Presta atenção aqui em mim. É chegado em nós. É chegar. O descanso que Deus tem começa agora, como eu brinquei, estagiário, mas depois até chegar à plenitude do descanso na eternidade. Que descanso é ele? Dormir em paz? Não. É descanso da alma. É uma alma não aflita. É uma alma não perturbada. É uma alma não em luta. Muitas das vezes as aflições, os problemas e as dificuldades que estão aí nesse mundo são homens aflitos, são homens, mulheres, ser humano aflito e em guerra com ele. E se ele está em guerra com ele, ele abre guerra com todos em volta. Ele a todo momento está querendo guerrear com alguém, está querendo chamar alguém para brigar, porque ele está brigando com ele mesmo. Pisou no meu pé, eu vou, porque ele quer manifestar aquela guerra. Mas se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, né, que Deus enviou em Jesus Cristo para habitar em nós, traz a nossa paz, começa a gente usufruir, abrir espaço para esse descanso, aí eu já experimento o descanso de Deus, a paz de Deus, a harmonia com o meu Criador. E aí, Deus? Aí eu vivo vida, não vivo morte, não vivo guerra e não vivo contradições. Amém? Glória a Deus.